Como que você analisa essa situação aí de muitos treinadores estrangeiros? Inclusive, temos pela primeira vez o treinador italiano, né, um treinador estrangeiro dirigindo a seleção brasileira. Olha, Vanderlei, é o seguinte, eu não sou contrário na abertura de mercado, né, ter treinador estrangeiro aqui no Brasil, né. A única reclamação nossa como treinador que, os mercados lá fora, né, não por falta de qualidade dos treinadores brasileiros, o mercado lá fora ele é fechado pelo mercado para os mercados brasileiros, né, e aqui é muito aberto para o estrangeiro, né. Então, essa validação do títulos que a gente tem, né, principalmente no curso da CBF lá fora, né, me parece que começa a ser validado agora, mas a gente tem vários casos, principalmente, vamos falar de Portugal, né, que nós temos hoje recebido vários treinadores competentes de Portugal, alguns vêm, né, fazem sucesso, como veio o Jorge Jesus, hoje o Abel aí à frente do Palmeiras, né, com um trabalho espetacular, né, mas já vieram outros também e com a passagem ligeira por aqui, com um insucesso, né. Então, só um comparativo, um treinador brasileiro para trabalhar em Portugal hoje é inviável, o cara a gente teve vários treinadores que foram até lá, com exceção do Filipão, que chegaram em Portugal, não conseguiram trabalhar em Portugal, né, porque eles não aceitam, né, a certificação nossa que nós temos, e a gente tem vários treinadores brasileiros com capacidade para trabalhar em Portugal, inclusive isso é histórico, né? Vários treinadores brasileiros já, né, fizeram parte da história, né, de alguns clubes portugueses, entre eles, por exemplo, o Carlos Alberto Silva, o próprio Paulo Autuori, né? Então, isso que a gente não entende, né? Tá? E acho que com essa e um grande problema que aconteceu também, né, com o sucesso do Jesus, né, no Brasil e depois do Abel, foi credenciado, né, que para ter sucesso no futebol brasileiro, ou bateu-se um carinho que para ter sucesso em clubes de futebol brasileiro tem que ter um treinador estrangeiro. Então eu acho que pegaram muito pesado com o treinador brasileiro, né, e já está se comprovando que isso praticamente foi um momento, uma fase onde saiu todo mundo copiando. Eu acho que o Flamengo foi pioneiro nisso, né? E todo mundo começou a vir atrás também. Mas a gente, né, sabe que aos poucos os treinadores brasileiros estão retomando de novo o seu posto aqui dentro do mercado brasileiro. Eu acho que com isso também, né, nos obrigou a procurar outros mercados, né? A gente vê treinadores brasileiros hoje, né, fazendo sucesso no México, como o Jardim. A gente tem aí hoje o Thiago, né, também no futebol do Peru, o próprio Paulo Autuori no Equador, se não me engano, ou o contrário, né? Mas a gente vê internamente alguns clubes brasileiros que tentaram também muito com o treinador estrangeiro e não deram certo, né? Você vê que o Internacional insistiu muito tempo com o treinador estrangeiro e não deu certo, né? Sem querer entrar nos méritos aí dos títulos, dos últimos títulos também do São Paulo, né? Também uma insistência com o treinador estrangeiro também com pouca eficiência também, na minha interpretação em termos de números e de títulos, né? Mas a gente percebe que o treinador brasileiro aos poucos também já está tomando aí de novo, né, o mercado, tomando rédeas, né? Que é o mercado que eu, né, acho que ele é moldado para o treinador brasileiro, porque conhece bem, está, né, adaptado a essa forma de trabalho, essa questão de excesso de jogos, de viagens, né? E aos poucos está sendo retomado de novo o mercado que eu acho que ele é merecido ao treinador brasileiro. E quanto à relação à seleção brasileira, foi uma pressão muito grande, né, para que tivesse um treinador estrangeiro, e ele vai ser avaliado de acordo com o resultado também, né? É uma próxima Copa do Mundo, né? E dentro dessa Copa do Mundo, se for campeão brasileiro, se o Brasil for campeão do mundo, a fala era isso mesmo, precisava de um treinador,
né? E se não for campeão, não, vamos voltar ao treinador brasileiro, que a gente foi pentacampeão do mundo com o treinador brasileiro, e o futebol não sai dessa historinha do resultado, né? Tudo é em cima do resultado. Deu certo, né? Quem era contrário muda o discurso. Deu certo. Quem era daquele pensamento e deu certo, continua com o pensamento. Então, o resultado o tempo todo ele fica aí movimentando e tomando decisões dentro de um clube. Ô Ney, então, sobre a questão do treinador, tem que falar mesmo, né? Eu conversava até mesmo antes do Dorival Júnior acertar com o Corinthians na saída do Ramon Dias, e ele deu pelo menos a entender essa questão aí do treinador estrangeiro, que de repente isso acaba atrapalhando um pouco aqueles que já estão trabalhando no futebol brasileiro. Na sua opinião, qual a sua maior queixa em relação a esse cenário, Ney Franco? Eu não sei se a palavra queixa, eu não sei se é queixa, eu vou falar sobre a realidade, né? O treinador brasileiro, né, de um tempo para cá, de 3, 4 anos para cá, foi taxado ou foi batido, né, um carimbo que o treinador brasileiro estava atrás de treinadores de outros países, né? Os outros treinadores eram mais preparados na parte tática, né? Que eu acho que isso é um discurso que não tem fundamento nenhum, né? Porque qualquer treinador brasileiro, né? O que nós temos de variações de jogo, de posicionamento dentro de campo, como colocar dispor esses jogadores dentro do campo, as variações que tem durante um jogo, o brasileiro, né? O treinador brasileiro, ele é muito flexível, né? E entendedor desses modelos de jogo, né? Mas teve um momento, né, principalmente depois do sucesso do Flamengo com um treinador português e agora do Palmeiras também com Abel, né, que são dois grandes treinadores, né? De uma hora para outra, todos os clubes brasileiros, a maioria deles tentaram copiar o que foi feito no Flamengo e no Palmeiras, e para isso, né, apareceu uma brecha do mercado para trazer só treinadores e para estrangeiros, e para justificar isso, né, foi taxado que o treinador brasileiro estava ultrapassado, e de repente nós viramos um cachorro morto onde todo mundo começou a dar o chute da pancada, né? Mas eu percebo que esse quadro está mudando um pouco, né? Hoje a gente vai ter a experiência de um treinador estrangeiro na seleção brasileira. Eu confesso que eu torci demais para o sucesso do Dorival, como já tinha torcido muito para o sucesso do Diniz, porque eu sabia que chegaria a esse ponto, né? E aí a gente vai, logicamente que a gente nunca vai torcer contra uma seleção brasileira, mas logicamente que ao término da próxima Copa do Mundo, né? Se o Brasil for campeão com um treinador estrangeiro, vai estar ali. Cara, precisava disso. E se perder, o discurso é um discurso diferente. A gente foi foi pentacampeão do mundo com treinador brasileiro, tem que ser treinador brasileiro. O meu queixar sempre é o queixar, né, de como foi colocado o treinador, né, vários treinadores brasileiros com qualidade no limbo, né, em detrimento, em alguns momentos, de opiniões, né, da imprensa, de torcedores, de rede social, né? Mas a gente já percebe aí que os últimos títulos, né, do futebol brasileiro, ele já vem sendo conquistado aí por treinadores brasileiros, né? Como foi o Flamengo com Dorival, com Rogério Ceni, né? O próprio São Paulo com Dorival. Então, eu percebo que nós estamos aí, de repente, ao pouco retomando o mercado, né, e alguns treinadores aí abrindo espaço, principalmente para jovens treinadores. E com isso também, Vanderlei, o que aconteceu? Criou a possibilidade de nós também conseguirmos outros espaços, né? Você vê hoje o Jardim fazendo o sucesso no México, né? O próprio Thiago Nunes também, fora do país da América do Sul, o próprio Paulo Tuori, que já é um treinador veterano, que tem condições de treinar qualquer treinador do futebol brasileiro, inclusive acho com um perfil enorme de seleção brasileira, né? Estão fazendo sucesso aí na América do Sul, né? E acho que tem esse lado aí, né, positivo também da gente se mexer, né, do treinador se mexer
e criar também possibilidade de achar outros mercados, né?